principal desafio para muitas pessoas é o preço da ração, ou seja, o preço do alimento, o preço dos insumos para botar no coxo. E realmente isso faz sentido, porque eu me lembro de alguns anos atrás, aí em 2015, 2016, na minha cabeça isso em 2015, a gente tinha milho aqui na minha região a R$ 28 um saco. Imagina que delícia hoje se a gente tivesse um milho a R$ 28 um saco, que possibilidade de ganhar dinheiro. Só que naquela época o valor da arroba também era outro. Então, muitas vezes a gente está com a memória lá naquela situação e até boa, né? Mas a gente traz uma realidade que hoje é completamente diferente. E isso muitas vezes impede a gente de olhar a coisa de uma forma um pouco mais racional. Então, primeiro eu gostaria de começar dizendo que realmente a impressão que a gente tem é que vai apertar mais e que muitas vezes o preço da ração impede o lucro. Agora, o que impede o lucro de fato é se a gente investiu mais do que a gente recebeu de volta. E esse investimento, que você pode chamar de custo, está tudo certo com isso, seria o custo da compra dos insumos, o custeio do confinamento, ou seja, o custo que você vai ter lá no dia a dia para comprar, para entregar os tratos, né? Por exemplo, diesel, por exemplo, funcionário, enfim, todos os custos que envolvem lá o sítio, a fazenda, o custeio do confinamento. Então, é uma fonte de custo importante e quando a gente fala em lucro, a gente tem que pensar em realmente dimensionar esse custo, anotar, registrar esse custo. Então, quando eu olho no desafio do preço da comida para chegar no lucro, para sair do 0 a 0 e chegar no lucro, eu não estou olhando só o preço da comida, mas o custeio do confinamento também. Muitas vezes a gente simplificando o trato, simplificando o dia a dia, reduz muito o valor do custeio do confinamento. Então, esse é um ponto importante que muitas vezes a gente não considera. E o outro ponto importante é o seguinte, é o que eu recebi menos que eu gastei. Então, se aquela comida ou aquela ração, que num primeiro momento me parece cara, me parece impossível de usar, eu tenho que mensurar, eu tenho que ter uma forma de medir, de prever quanto que aquele trato vai me gerar em ganho de peso nos animais. Aí a nossa conta começa a ficar mais justa, ou seja, mais certa, mais racional, mais pensada. Então, para sair do zero ao lucro, a gente tem que usar o racional. Por quê? Muitas vezes todas as informações que chegam aí, né, via WhatsApp, via mídias em geral, são informações que trazem notícias que muitas vezes até têm outros interesses, mas enfim, a gente recebe muita notícia ruim. E se a gente não para um pouco, parou, escreveu, anotou, analisou, a gente só fica com a impressão dos outros e não faz a nossa conta. Então o fato é que uma ração que é mais cara, necessariamente não é o que vai impedir o lucro. Muitas vezes ela vai levar o lucro, vai levar a um ganho maior de dinheiro, porque ela engorda mais o boi.